Hoje, no quadro Direito Ambiental do Portal AgroNews, nós vamos falar para aqueles que têm propriedade rural em cima de áreas úmidas no estado de Mato Grosso. O Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONSEMA, votou no dia 31/8 a resolução que determina a forma de licenciamento das atividades que estão sobre áreas úmidas. E o que é importante nessas atividades? Ela vai ter que fazer um estudo específico. O que isso representa dizer? Além do termo de referência, por exemplo, você vai fazer um confinamento até 500 cabeças de gado, você precisa de um licenciamento, de uma licença ambiental simplificada, e além dessa licença, por você estar em área úmida, agora você vai ter que apresentar um estudo específico. E esse estudo específico, ele vai ter que levar em consideração a aptidão da área, se ela é para pecuária ou agricultura, tem que levar em consideração também as características ecológicas e hidrológicas dos ambientes e macroambientes. Detalhe, dentro desse estudo você vai ter que fazer uma caracterização morfopedológica na área de uso restrito e também quais são as possíveis interferências nos fluxos de água. Por que desse estudo? Ele vai dizer realmente se sua propriedade rural, qual é o volume, qual é a quantidade de área da sua propriedade rural que existe áreas úmidas. Diante desse contexto, o que a gente leva em consideração? Que a partir de agora, você que estava com seu plano de exploração florestal paralisado, sua atividade econômica paralisada, você pode requerer a regularização perante o órgão ambiental. Detalhe, essa resolução ainda não foi publicada, mas deverá ser publicada o mais breve possível. Nós já estamos nos antecipando essas informações. Mais do que isso, ficou determinado que as atividades de baixo impacto, como pecuária extensiva, suinicultura até 100 matrizes, piscicultura até 1 hectare, armazéns de grãos e outras, não precisa desse estudo específico. Basta o licenciamento normal, seja por meio da licença ambiental simplificada ou a licença trifásica, certo? Vamos lá. E quem precisa fazer a supressão de vegetação nativa? Vai ter que apresentar o estudo morfopedológico. Esse estudo específico que vai te trazer uma característica geral da área. Ao mesmo tempo, tem que ser observada o percentual de área de reserva legal conforme o bioma em que sua propriedade estiver localizado. Uma coisa importante, e também era a grande preocupação de todos, como é que ficam os drenos? Que propriedades rurais já possuem drenos e aquelas que têm interesse em terem drenos na sua região. Como é que vai ficar isso? Bem, para o exercício da agropecuária, quem quiser ter novos drenos vai ter que fazer aí a rima. Estudo de impacto ambiental, relatório de impacto de meio ambiente. Preste atenção, só que isso está limitado na ocorrência de solos plintossolos. E dentro de uma característica que tem que ter um teor de argila maior que 15%. Então, essa é uma resolução que vai trazer especificidades para os seus estudos. Você precisa ter, então, um engenheiro que analise claramente para que ele apresente esse laudo e não precise ficar fazendo complementações. Além disso, vai ser levado em consideração o clima, a vegetação, a geomorfologia, os riscos de contaminação de recursos hídricos. Ao mesmo tempo, a gente vai ter que aguardar o termo de referência da SEMA que vai determinar essas características todas e atenção, nós também vamos ter que trabalhar nesse estudo o efeito sinergético de potencial risco de rompimento de barragem se isso acontecer. Então, observem que nós estamos trazendo assuntos novos para estudos dentro do estado de Mato Grosso para licenciamento. Mais do que isso, é obrigado a instalar dissipador de energia para evitar que essa água dentro desses drenos gere grande força e ao chegar no corpo hídrico que vai recebê-la, isso não evite erosões e danos ao meio ambiente e, como de praxe, o monitoramento. Mas fica uma pergunta, e quem já tem dreno, doutora Alessandra, como é que a gente faz? Quem já tem dreno vai precisar fazer um diagnóstico ambiental. Vai ser chamado isso de licença ambiental corretivo. Esse diagnóstico vai ser determinado no termo de referência que está sendo elaborado pela SEMA. Mas, de fato, como no estudo anterior, vai precisar de apresentar os efeitos sinergéticos. Ainda assim está limitada a ocorrência de plintossolos, ou seja, se você não tiver, se for outro tipo de solo, você não vai conseguir regularizar seus drenos. Tem que apresentar medidas de mitigação como reversão do processo de forma de recuperar a função hidrológica, conectividade entre as áreas, processo de inundação,
encharcamento ou umidade do solo. Tem que fazer o monitoramento como de praxe e olha que interessante. Quem tiver dreno na área e quiser outorga de água, seja superficial ou subterrânea, só vai obter essa outorga mediante a regularização dos drenos. Qual é o prazo para a gente pedir essa regularização? Hoje está determinado que o prazo para você requerer essa regularização perante o órgão ambiental são de 18 meses. Importante e de destaque, os termos de referência que vão ordenar e vão dar as características dos estudos vão ser elaborados pela SEMA o mais breve possível. E por fim, fica mantidas as atividades em áreas úmidas com licença ambiental válida, então quem tem as licenças, você pode exercer sua atividade tranquilamente. E se você quiser fazer a implantação ou regularização de uma drenagem fora das áreas úmidas, atenção, o procedimento é normal, LP, LLO, e a SEMA vai ter um TR para isso. Ou seja, observem, fiquem ligados, logo essa resolução do CONSEMA vai ser publicada. A SEMA, na sequência, vai ter os termos de referência a serem cumpridos e aqueles que estão com suas atividades paralisadas nas áreas úmidas vão poder retornar às suas atividades econômicas. Qualquer coisa, entre em contato com nós do Portal AgroNews. Gratidão.